Você já teve a sensação de que algo essencial escapou das suas mãos sem fazer barulho? Como se, aos poucos, aquilo que dava sentido aos seus dias tivesse sido levado pelo cansaço, pelas perdas ou pelo tempo. Talvez hoje você esteja assistindo com o coração pesado, tentando entender quando foi que a esperança ficou menor, quando a fé começou a doer em vez de consolar. Há pensamentos que ninguém vê, mas que machucam todos os dias. Medo de não voltar a ser quem você era, angústia por ter orado e não visto resposta, desânimo por achar que algumas coisas não têm mais volta. Essa mensagem não começa com explicações difíceis, começa com uma pergunta direta. E se Deus estiver trabalhando exatamente no lugar que você desistiu de olhar? Existe um silêncio que não é abandono, é preparo. Existe uma pausa que não é atraso, é alinhamento. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Essa verdade não grita, ela sustenta. E talvez hoje você precise menos de respostas rápidas e mais de um lugar seguro para respirar e continuar. Quando algo se perde dentro da gente, a primeira reação é tentar controlar o que sobrou. Você tenta ser forte, tenta seguir em frente, tenta não pensar muito, mas por dentro, a mente não para. São perguntas que se repetem à noite, lembranças que surgem sem aviso, uma sensação constante de que algo ficou inacabado. Deus vê isso. Ele vê quando você sorri por fora e sangra por dentro. Vê quando a fé vira esforço e a oração vira suspiro. O que você chama de fim, Deus chama de ponto de retomada. Restaurar não é apenas devolver, é transformar o que foi ferido em algo mais profundo e verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade que acalma hoje é esta: nada do que foi perdido em Deus está realmente perdido. Às vezes, foi apenas retirado do seu alcance para não ser destruído pelo peso que você ainda não sabia carregar. E isso não diminui sua dor, mas dá sentido a ela. Talvez você esteja se sentindo cansado de acreditar, cansado de esperar, cansado de ouvir que tudo vai ficar bem enquanto o coração continua apertado. Esse cansaço tem nome e Deus não ignora isso. Ele sabe quando a alma fica sobrecarregada, quando a fé vira uma luta diária contra a dúvida. A dúvida não te afasta de Deus, ela revela que você ainda se importa. Quem desistiu de verdade não questiona, apenas se fecha. Mas você está aqui, ouvindo, buscando, tentando mais uma vez. Isso já diz muito. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Renovar não é apagar o passado, é receber força nova para lidar com ele. Deus não está te pedindo para fingir que não doeu. Ele está te convidando a permitir que Ele toque exatamente onde ainda dói, sem pressa, sem cobrança, com cuidado. Há perdas que não são visíveis. Não é algo que caiu no chão ou foi levado embora. É algo que se apagou por dentro. A alegria simples, a confiança nas pessoas, a expectativa pelo amanhã. Você olha para si e pensa: eu não era assim. E essa comparação silenciosa machuca. Mas Deus não trabalha com versões antigas suas. Ele trabalha com quem você é agora. A restauração começa quando você para de se acusar por não ser mais o mesmo e começa a permitir que Deus te construa de novo, de dentro para fora. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Novo não significa superficial, significa alinhado. Deus não restaura para te devolver ao passado. Ele restaura para te conduzir a um lugar onde a sua fé seja mais madura, mais consciente, mais firme, mesmo em meio às cicatrizes. Talvez o medo esteja te paralisando. Medo de tentar outra vez e se frustrar. Medo de confiar e se decepcionar.
medo de orar por algo que você acha que Deus já decidiu não te dar. Esse medo se disfarça de prudência, mas por dentro ele corrói. Deus não se move pela lógica do trauma, ele se move pela verdade do propósito. O que você perdeu não define o que Deus pode fazer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Mesmo quando tudo parece confuso, há um plano em andamento, e ele não depende da sua força total, depende apenas da sua disponibilidade em não fechar o coração. Existe um tipo de silêncio que machuca porque parece vazio. Você ora e não sente nada, lê a palavra e parece distante, vai à igreja e o coração não acompanha. Isso gera culpa. Mas Deus não mede a sua fé pela intensidade do sentimento. Ele olha para a constância do seu coração. Estar presente mesmo sem sentir já é fé. Continuar mesmo sem entender já é confiança. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Viver pela fé é caminhar sem garantias visíveis, mas com uma convicção silenciosa de que Deus não perdeu o controle. A restauração acontece muitas vezes sem anúncio, enquanto você apenas permanece. Você pode estar se sentindo esquecido, como se todos seguissem em frente e só você tivesse ficado preso no mesmo lugar. Mas Deus não trabalha no ritmo da comparação. O tempo dele não humilha, não expõe, não apressa. Ele prepara. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. O que você vive agora não é desperdício, é processo. Mesmo os dias em que nada parece acontecer estão formando algo em você. Deus não está distante, Ele está atento. Cada lágrima silenciosa, cada oração sem palavras, cada noite difícil é vista. Às vezes, a dor vem acompanhada de um pensamento perigoso. Talvez eu mereça isso. Talvez seja consequência de escolhas erradas. Deus não restaura com base em merecimento. Ele restaura com base em graça. Se fosse mérito, ninguém permaneceria de pé. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Basta não porque resolve tudo de uma vez, mas porque sustenta enquanto tudo está sendo reconstruído. A graça não ignora o erro, mas também não te define por ele. Você pode sentir que perdeu tempo, oportunidades, pessoas, versões de si mesmo. Mas em Deus, nada é desperdiçado. Até o que parece atraso vira aprendizado. Até o que parece perda vira base. Restaurar é ressignificar. Deus pega o que foi quebrado e usa como fundamento para algo mais forte. Não porque a dor foi pequena, mas porque Ele é grande. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Cooperam mesmo quando você ainda não vê como. Talvez hoje o seu coração esteja pesado demais para grandes decisões. E tudo bem. Deus não te chama para correr agora. Ele te chama para permanecer. Permanecer aberto, mesmo cansado. Permanecer sensível, mesmo ferido. Permanecer confiando, mesmo com dúvidas. A restauração não começa com movimento externo, começa com rendição interna. É quando você para de lutar sozinho e admite que precisa de ajuda divina. Existe algo sendo reconstruído enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo. Deus não se esqueceu do que você perdeu, nem minimizou a sua dor. Ele apenas está fazendo de um jeito que preserve o seu coração. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Salmos 138:8. Aperfeiçoar leva tempo, cuidado e silêncio. E você está dentro desse processo agora, mesmo que ainda não consiga perceber tudo o que está acontecendo. Talvez o que mais doa seja não saber como tudo isso vai terminar. Mas Deus não te pede para enxergar o fim. Ele te pede para confiar no próximo passo. A restauração é um caminho, não um evento. E enquanto você caminha, mesmo com o coração cansado, algo está sendo devolvido, ajustado, curado, fortalecido. Não de forma barulhenta, mas real.
E é nesse ponto do processo que muita coisa começa a se mover por dentro, preparando espaço para aquilo que você achou que nunca mais voltaria. À medida que você continua caminhando, mesmo sem entender todos os detalhes, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Não é uma mudança externa imediata, é interna. Você percebe que já não reage como antes, que certas dores já não têm o mesmo poder, que alguns pensamentos perderam força. Isso não é acaso, é Deus restaurando por dentro enquanto você ainda pensa que está apenas resistindo. Restaurar o interior é mais profundo do que mudar circunstâncias, porque é ali que nascem as decisões, os medos e as esperanças. Muitas vezes você pede para Deus mudar o cenário, mas Ele começa mudando você para que o cenário não te destrua novamente. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Deus sabe que não adianta devolver algo se o coração ainda estiver ferido da mesma forma. Por isso, Ele trabalha em silêncio, ajustando pensamentos, fortalecendo convicções, curando memórias que você achou que já estavam resolvidas. E enquanto isso acontece, você começa a perceber que a paz não depende mais tanto do que acontece fora, mas do que está sendo firmado dentro. Talvez você ainda carregue uma sensação de culpa por não ter sido mais forte, mais firme, mais confiante no passado. Essa culpa pesa e faz você se questionar se Deus realmente ainda confia em você. Mas Deus não olha para você como alguém quebrado demais para ser usado. Ele vê alguém sendo moldado, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. O que sustenta a restauração não é o seu esforço, é a ação constante de Deus, onde você já não tem forças. Ele não te pede perfeição emocional, Ele te pede sinceridade. Quando você para de se esconder atrás de uma fé forçada e se apresenta como realmente está, cansado, confuso, fragilizado, é aí que a restauração se aprofunda. Porque Deus trabalha melhor quando o coração está aberto, mesmo que esteja machucado. Há momentos em que você olha para frente e sente medo do futuro, não porque ele parece ruim, mas porque parece incerto. A incerteza gera ansiedade, e a ansiedade tenta te convencer de que algo vai dar errado de novo. Esse pensamento se infiltra devagar e rouba a paz. Mas Deus não habita no amanhã incerto, Ele se manifesta no hoje disponível. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Restaurar também é ensinar você a viver um dia de cada vez, sem carregar pesos que ainda não existem. Quando você aprende a confiar o amanhã a Deus, o hoje fica mais leve. E é nessa leveza que a fé começa a respirar novamente, sem pressão, sem cobrança, apenas confiança. Você pode estar sentindo que perdeu a capacidade de sonhar. Sonhos antigos parecem distantes e novos nem chegam a nascer. Isso gera um vazio difícil de explicar, como se a vida estivesse no modo automático. Mas Deus não criou você para viver sem expectativa. Ele apenas está reconstruindo a base antes de reacender os sonhos. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Conceder não significa entregar qualquer desejo, mas alinhar o coração para desejar o que não te destrua. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Deus está ajustando o foco do seu coração, para que quando algo novo surgir, você esteja preparado para cuidar e permanecer. Em alguns dias, a solidão se torna mais intensa. Mesmo rodeado de pessoas, você se sente incompreendido, deslocado, cansado de explicar o que sente. Essa solidão não significa que você foi abandonado, significa que você está em um processo mais profundo. Deus muitas vezes isola para fortalecer. Silencia vozes externas para que a sua seja ouvida com mais clareza. Não te deixarei, nem te desampararei.
Hebreus 13:5. Mesmo quando ninguém parece entender, Deus permanece. Ele se torna presença constante nos detalhes pequenos, nos pensamentos repentinos de consolo, naquela força inesperada para levantar da cama mais um dia. Há uma restauração acontecendo também na forma como você se enxerga. Antes, você se definia pelas perdas, pelos erros, pelas decepções. Agora, mesmo sem perceber, começa a se ver como alguém em construção. Isso muda tudo, porque quando a identidade muda, as escolhas mudam. Deus não restaura apenas situações, Ele restaura a identidade. Vós sois obra das minhas mãos. Isaías 64:8. Obra em andamento, não produto final. E enquanto Ele molda, algumas coisas precisam sair, outras precisam ser fortalecidas. Esse processo dói às vezes, mas não destrói, prepara. Talvez você esteja lutando com a dúvida se realmente vale a pena continuar confiando. A dúvida não é o fim da fé, é o ponto onde a fé pode amadurecer. Uma fé que nunca foi questionada, nunca foi aprofundada. Deus não se assusta com suas perguntas, Ele se aproxima delas. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Hebreus 4:16. Confiança aqui não é certeza absoluta, é ousadia de se aproximar mesmo sem entender tudo. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que Deus não te rejeita por estar fraco. Ele te sustenta enquanto você se fortalece. Você começa a perceber que algumas portas que se fecharam não eram castigo, eram proteção. O que parecia perda era livramento. O que parecia atraso era cuidado. Essa compreensão não vem de uma vez. Ela amadurece com o tempo. E quando chega, traz paz. Deus não remove algo bom para te deixar vazio. Ele remove para abrir espaço para algo melhor, mesmo que você ainda não consiga ver. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Isaías 55:9. Confiar nisso não apaga a dor, mas impede que ela se torne amargura. Enquanto tudo isso acontece, algo dentro de você começa a se firmar novamente. Uma confiança silenciosa, uma esperança discreta, uma fé menos barulhenta, porém mais sólida. Você talvez ainda não consiga nomear tudo o que Deus está fazendo, mas sente que algo está sendo alinhado. A restauração não chegou ao fim, ela está em andamento. E cada passo, mesmo pequeno, está conduzindo você para um lugar onde aquilo que parecia perdido não apenas retorna, mas retorna transformado, com mais propósito, mais maturidade e mais sentido do que antes. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Se puder, desacelere agora. Respire fundo, não como um ritual, mas como um gesto de entrega. Talvez você esteja cansado demais para longas palavras, mas Deus entende até o silêncio. Esse é um convite para a oração, não para quem está forte, mas para quem está precisando de restauração. Se você sente que algo foi perdido pelo caminho, a paz, a alegria, a esperança, a fé, esse é o momento de colocar tudo isso diante de Deus, sem máscaras, sem explicações longas, apenas com um coração aberto. Senhor Deus, Pai eterno, nós nos colocamos agora diante de Ti do jeito que estamos. Alguns cansados, outros confusos, outros feridos por dentro. O Senhor conhece cada pensamento que pesa, cada lágrima que foi escondida, cada medo que ainda não foi dito em voz alta. Nós não temos como nos restaurar sozinhos, mas confiamos no Teu poder que cura, reconstrói e devolve sentido. Toca agora onde dói, alcança aquilo que achamos que estava perdido, restaura a fé que enfraqueceu, a esperança que quase se apagou. Traz paz ao coração ansioso, força ao cansado, clareza a quem está perdido. Que o Teu Espírito envolva essa vida com consolo, direção e segurança. Nós entregamos o controle, o passado, as frustrações e o futuro em Tuas mãos.
confiando que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas muito importante, e peço que você responda com sinceridade nos comentários. O que você sente que Deus está restaurando na sua vida neste momento? Responda exatamente assim, escolhendo uma das opções. Deus está restaurando minha fé. Deus está restaurando minha paz. Deus está restaurando minha esperança. Deus está restaurando meu coração. Para finalizar, se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco. Aqui, toda mensagem é um lembrete de que Deus não desistiu de você e ainda está restaurando aquilo que você achou que estava perdido.